aí os próprios alunos que leram seu texto vão colocar perguntas. Eu também li, fiquei muito impactada pelo tema, assim, né? A mulher, o câncer, foi muito, muito forte, assim, para mim, ler seu texto, sabe, querida? Muito, muito bonito, mesmo. Obrigada. E vou ler o livro inteiro, assim, já estou muito estimulada, sabe, a continuar a leitura. Então, vamos começando. Quem que vai apresentar a Mazé? Vai ser eu mesmo que vou começar. Bom, pessoal, boa noite a todos. Nossa convidada de hoje é a Mazé Torquato Chotil. O meu grupo, no caso, sou eu, a Nayara e a Daniela. E vou apresentar a Mazé para vocês. A Mazé é jornalista, pesquisadora e autora. Ela é doutora em Ciências da Informação e da Comunicação pelo Paris 8 e pós-doutora pela... Ai, gente, eu tinha falado o nome, esqueci. Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Isso, o nome é francês, é difícil de falar. Ela é nascida em Glória de Dourados, morou em Osasco, São Paulo, por mais de 10 anos e vive em Paris desde 1975. A Mazela já publicou alguns livros, por exemplo, Nascentes Vivas para os Povos Guarani, Kaiowá e Terena. Alguns romances, por exemplo, que a Guiomar passou para a gente, que é Na Sombra do IP, No Crepúsculo da Vida, Na Rota de Traficantes, de obras de arte. Ela também fez alguns livros, outros livros são As Lembranças da Vila, Minha Aventura na Colonização do Oeste, e ela fez alguns livros também sobre trabalhadores, bem interessantes, de nome José Ibrahim, o líder da primeira grande greve que afrontou a ditadura. Tem também o livro Trabalhadores Exilados, a saga dos brasileiros forçados a partir de 1964 e 1975. Mas é isso, a apresentação da Mazé. E para iniciar um pouco a nossa conversa, né, antes de falar da obra em si, que a gente leu para a conversa de hoje, a gente gostaria de saber um pouco, Mazé, sobre você como escritora. Sendo assim, então, quais são os seus processos de escrita, as suas influências, as suas inspirações, assim, que você utiliza para construir suas... Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra falar com tanta gente, esses jovens, né, Guiomar, jovens interessados. Como é que... Primeiro, eu acho que eu queria escrever, né, eu sabia que eu queria escrever coisas, romances, mas eu não sabia exatamente como fazer, porque meus pais são praticamente analfabetos, e eu disse, tem duas possibilidades, jornalismo e direito, eram as duas profissões que eu achava que eram interessantes para aprender a escrever, né? Então, eu fui fazer jornalismo, mas eu escrevia matérias, né? Essas coisas assim. Eu só comecei a escrever quando eu cheguei aqui em Paris, na verdade, comecei a escrever em 85, mas nunca terminei, e a coisa foi passando e tal. Foi quando as minhas crianças cresceram que eu comecei realmente a escrever e ter material na gaveta para poder mostrar, para poder começar a publicar. Então, essas publicações elas são recentes, elas datam de uns 12, 14 anos atrás. Publicação, tem coisas que eu escrevi há mais de 20 anos. O meu processo, quando eu trabalhava, o que eu fazia, né? Tendo dona de casa, trabalho o dia inteiro, aí eu ia para o trabalho às 6 da manhã, né? Durante as 6 da manhã até as 9 horas, eu trabalhava para mim, para essa escrita, e a partir das 9 horas eu trabalhava para a empresa. Agora, atualmente, eu estou aposentada, então, com esse tempo todo, mas como tem tanta coisa, né, que vai aparecendo, por exemplo, a gente criou, final do ano passado, a União de Escritores de Língua Portuguesa, e então tudo isso leva muito tempo. Então, esse tempo de escrita está um pouco bagunçado ainda, eu não sei quando eu posso escrever, então, não sei quando encaixar isso,
mas também tem uma razão, é porque eu tenho alguns textos ainda na gaveta e que eu acho que é preciso tirar, né, desengavetar esse material para depois começar a escrever coisas novas. Pois é, mas é isso, eu acho que a gente precisa ter muita disciplina, e quando eu trabalhava esse negócio de chegar ao trabalho às 6 horas da manhã e começar a trabalhar para mim, eu acho que era uma boa disciplina. Eu consegui escrever muita coisa nesse período, né? 3 horas, era menos, porque tem período de escrita, depois tem período de revisão, tem período de comunicação, né? E eu faço muita comunicação, então isso leva muito tempo. Então, o período de escrita, por enquanto, está aberto, assim, aberto demais. Então, eu preciso me organizar melhor. Tá ótimo. Pode fazer as outras perguntas, meninas? Boa noite, gente. Com você, viu, é a mesma coisa que eu vi. Pode continuar, gente. Agora, falando mais especificamente sobre o romance que a gente leu, a gente queria saber quais foram suas inspirações para escrever Na Sombra do IP. E ele é um romance, mas a gente consegue notar que tem uma partezinha de realismo ali. A gente parece que, de fato, o que você escreve nele pertence a determinados fatos da sua vida. Então, a gente queria saber se ele se trata somente de uma ficção, se é um livro realista ou se é um pouquinho de cada um. Eu acho que tem de tudo, porque, olha, o que me motivou foi que eu tive um câncer. Em 2020, eu tive um câncer de mama, e isso me lembrou o fato que essa amiga, que faz parte do romance, teve um câncer, mas há 20 anos atrás, não foi agora, não. Eu imaginei, então, isso é verdade, o câncer que ela teve, eu não sei mais que tipo de câncer que foi, mas eu imaginei que foi um câncer, em todo caso, ela morreu com este, por causa deste câncer. Eu, então, esse tempo agora, 2020, né, eu achei que, como eu tinha naquele período também visto outras pessoas que tinham desaparecido por causa dessa doença, e eu achei que era o momento de escrever sobre essa doença, né? E aí, sobretudo porque o câncer de mama atualmente, é uma doença que é curável. Por exemplo, eu estou curada normalmente, tenho um tratamento que continua por 5 anos, né? Já tem 2 anos, ainda estou em tratamento hormonal por 3 anos ainda. Mas é uma coisa, a doença já não existe, né? Mas existe todo um controle. E eu acho que existe essa necessidade da prevenção também, né? Talvez eu tenha me inspirado isso, é preciso incentivar as pessoas à prevenção. Eu não sei como é que o Brasil anda nessa prevenção, mas aqui as coisas são muito sérias, né? Eu tinha 5 anos que eu não fazia, por exemplo, uma mamografia. E foi nessa mamografia, 5 anos depois, porque né, uma mamografia é uma coisa muito violenta, mas agora já tem umas máquinas mais recentes que são menos violentas. A última vez eu não tive aquela ideia, quer dizer, dura muito pouco tempo, mas para mim era muito violento. Aí eu falei, não vou fazer, né? Mas como o Estado está lá dizendo, olha, vem fazer, e paga tudo, né? E eu falei que era o momento de fazer. E nesse momento, então, foi nesse controle que detectou-se o câncer, né? Então, eu acho que falar de câncer era uma maneira também de alertar, né? Alertar para essa doença, alertar para o cuidado que a gente tem que ter, para os controles, né? Que é possível, que deve ser feito, né? Homens e mulheres, cânceres diferentes, né? É uma doença que atinge muitos atualmente, uma doença, eu não conheço os números, mas é uma doença importante, quer dizer, esse câncer do seio é tranquilo, mas tem outros cânceres, né, que são menos tranquilos e que existem ainda muitas mortes, né? Quanto mais cedo trabalhar técnicas inovadoras para descobrir, é isso. Então, foi isso. O que eu fiz foi isso, lembrar que tem essas coisas e colocar coisas reais, né? Quando eu falo de como é que acontece no hospital, o exame e tal, essas coisas são reais, né? Mas, então, se não é tudo criação, sobretudo a segunda parte, que eu me coloco, né, enquanto escritora, na amiga, né? Não,
a parte da amiga, e isso, quer dizer, eu não conheci nada daquilo, eu não sei, como eu vivo aqui há 38 anos, eu saí daquele lugar há 10 anos antes, então tem 48 anos, então tem muita coisa, né, que eu não sabia dessa amiga, eu fiquei muito longe, a gente se comunicava, mas há 30 anos era impossível, com exceção de trocar algumas cartas, era impossível. Hoje a gente está falando, né, de um país a outro sem problema, com muita facilidade. Então, é isso, tem muito de real, porque o câncer é real e tal, mas tem muita criação. Então, lá, basicamente, é tudo criado, porque eu não sabia, eu imaginei que ela deve ter, ela morreu só, não tinha alguém, nunca se casou, então eu imaginei toda essa possibilidade de ter tido um encontro, né? Tudo isso é. E, pois é, a gente se dá muito, porque não dá para não ser, né? Não botar as tripas, o coração no que a gente escreve, mas não é só real, é muita criação. Obrigada. Oi, Madé, boa noite. Boa noite, querida. Falando dessa temática do câncer de mama, né? Eu fiquei muito impactada pelo pouco que eu li por causa do assunto. Eu acho muito importante ser discutido também. Eu tenho uma mãe que tem questões sobre isso. E eu achei a linguagem do livro muito leve, ela é clara. E, embora seja um tema muito pesado e doloroso, né? Então, eu queria saber como que foi para você explorar essa temática no livro, enquanto você tem essa história com a sua amiga e você também tem esse histórico de câncer, e se escrever esse livro, trabalhar e explorar suas memórias, ele te ajudou no processo de enfrentamento da doença? Olha, para o processo, quer dizer, eu tenho uma certa distância com essa doença, né? Com a minha doença, né? Com a minha doença que não existe mais, já não tem mais o câncer. Mas porque ele pode voltar, eles fazem um tratamento de 5 anos justamente porque existe muita possibilidade que ele volte nesse período de tempo, né? Nesses 5 anos. Portanto, não sei como é que é no Brasil, mas aqui são 5 anos durante esse período, existe todo um controle, cada 6 meses você vê o médico, e cada ano você faz uma nova mamografia, então tem todo um processo, né? Eu acho... Quando me anunciaram, quer dizer, eu tinha uma certa distância, não era comigo, né? Não era comigo. E o médico me disse uma vez como é que eu te sinto um pouco distante da coisa, né? Mas eu acho que eu sou muito realista, não é que eu não... A doença está lá, o que você faz face à doença, né? Se você tiver, né, respira, tal, e vê o que você pode fazer, né? Tratamento, como se faz, como não faz, quer fazer... quais são as consequências, né, de não fazer um tratamento, quais são o interesse de fazer um tratamento. Então, eu sou muito assim, né, mas eu acho que em geral das coisas, né, porque eu li, né, me interessei, fui ler para saber como é que funcionava a doença, tinha alguns médicos que acreditam que poderia, um câncer que é pequeno, né, 8 milímetros é alguma coisa que poderia esperar. Mas aí eu vi, né, as opiniões de outras pessoas e eu queria era me livrar dessa coisa, né? Porque se não era bem, né, teve 2 controles para ver se realmente era câncer ou não. Então, eu acho que para a gente decidir, a gente precisa de informação. Então, eu tentei me informar e decidir, né, em seguida, mas com essa precaução de não ter, sim, emocionalmente falando, o câncer é uma doença também emocional, porque quando se lista todas as condições para que você tenha, se você fuma, você tem mais possibilidade de ter câncer, se você não come bem, você tem mais possibilidade de ter câncer, tem uma série de coisas, né, que se você tem uma vida saudável, você tem menos possibilidade de ter um câncer. Mas não só, porque o emocional fala também, né?
quando você não se consegue, né? Existe um impacto emocional que pode ser importante. Eu acho que esse impacto emocional foi ligado ao meu trabalho. Eu queria sair da empresa, eles me colocaram muitos empecilhos e eu fiquei assim um pouco travada, né? E não bem. Então, eu acho que isso foi esse impacto emocional que fez com que eu tive essa doença, né? Mas eu acho que, então, a gente precisa ter essa, essa certa um distanciamento ao mesmo tempo que você está dentro, né? Você não pode ter emoções, ter essas coisas todas, né? Mas é preciso ver de uma certa ter as informações, ver de uma certa distância para tomar decisões. Eu acho que é importante isso, né? Ok, obrigada. Muito obrigada, Mazé, pelas respostas. Agora a gente abriu para o pessoal perguntar. A Júlia levantou a mão, aí eu vou deixar que ela pergunte. Pode falar, Júlia. Oi, gente, vocês estão me Sim. ouvindo? Desculpa não ligar a câmera, tô com medo de sobrecarregar a internet, porque hoje em Mariana tá um pouco instável, né? Então, vou só pelo áudio, tá bom? Mas é prazer conhecer você. Gostei Prazer, muito de Júlia. conhecer o seu texto. Enquanto eu lia a parte que foi pedida, eu fiquei encontrando ali vários links de autoras que eu gosto muito. Fiquei muito feliz por ter reconhecido isso também na literatura brasileira, né? Mas duas das autoras que eu fiz assim um link imediato com o texto, com o tema, foi a Annie Ernaux e com a Helena Ferrante. Especialmente com a Helena Ferrante por conta da questão do envelhecimento, do corpo e da relação da amizade entre esses dois centros narrativos, né? Lembrou alguns outros, né? Mas sobretudo essas duas me saltaram bastante à memória. E aí eu queria te perguntar se é de fato uma leitura que você tem, que você gosta, que você se inspira nela, ou isso surgiu de outros pontos, a autoficção, a questão dessa relação, dessa temática da vida da mulher ao longo do tempo, a memória, né? A memória de um tempo passado e formativo, identitário, que destoa muito do tempo que está hoje, né? No caso da Helena Ferrante, ela cresceu em Nápoles, depois viveu uma vida muito diferente daquele lugar na vida acadêmica e aí retorna também ali na idade madura ali para o mesmo lugar que ela viveu. E aí eu queria saber se isso é uma influência para você, se você gosta dela, se você considerou isso em algum momento, se elas são de alguma forma um horizonte para você. Pois é, Júlia. Infelizmente eu não li essas autoras. Infelizmente eu não li, não conheço. Mas o que eu tenho tratado temas diferentes, né? Eu passo, mas eu acho que memória é o tema que atravessa o que eu escrevo, né? Quando eu escrevi Lembranças do Sítio, Lembranças da Vila, a minha aventura na colonização do Oeste, é porque era memória, né? Memória da minha infância vivida no Mato Grosso do Sul. Quando eu trato o exílio, aí já não tem mais uma ligação comigo, mas tem com o fato de eu ter trabalhado para trabalhadores indiretamente. Eu, enquanto jornalista, eu trabalhei como assessora de imprensa para sindicatos de Osasco. Quando eu chego aqui, eu trabalhei durante 20 anos para uma empresa que trabalha para a CFDT aqui na França. Então, tem essas coisas, né? Mas não, eu trabalho temas diferentes, né? Tenho tratado temas diferentes, mas essa vida no Mato Grosso do Sul, que tem também muito nesse livro, né, é presente. Eu acho que a gente não pode dizer, eu estou sempre navegando nesses lugares, né, tem sempre idas e vindas, com exceção das biografias, né, Maria da Aparecida, que era uma cantora brasileira que viveu muito tempo aqui na França, essa biografia, dizer, eu sou distante, né, mas tem o exílio, né? O exílio, eu vivo de uma certa forma um exílio aqui, e a Maria da Aparecida era a mesma coisa. Quando eu falo do Ibrahim, né? A biografia do Ibrahim também
tem essa coisa com o exílio, tem essa coisa com o trabalho. Então, tem explorado algumas coisas nesses últimos anos, romance, e, por exemplo, na Rota de Traficantes de Obras de Arte, tem muito de mim, o personagem é do Mato Grosso do Sul, né? A polícia vai trabalhar na Polícia Federal, tem toda uma seção lá de um serviço que cuida quer dizer, como é que chama? Vela. Às vezes eu esqueço o nome em português, de roubos de quadro, né? Picasso, por exemplo, tem mais de 300 quadros desaparecidos, que a gente não sabe em que cofre está na Suíça e em outros lugares. Mas, então, são coisas que, mesmo sendo uma ficção que é longe de mim, tem de mim nessa história do Mato Grosso do Sul, né? Então, estou sempre visitando o Mato Grosso do Sul, estou sempre visitando os lugares que eu conheço, né? Mas porque eu também gosto muito de romance policial, gosto muito de romance histórico, gosto muito de romance policial, né? Então, e aprendo, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo a escrever, mas uma coisa que você disse, que é uma coisa que eu tenho uma preocupação, é escrever facilmente, né? Escrever uma linguagem fácil de ler para todo mundo, o adulto, o pequeno pode ler, então o mais simples possível, e não coisas assim muito... Meus livros não são, com exceção do Trabalhadores Exilados, que, como era um trabalho de pós-doc, é muito voluminoso, mas o resto eu acho que 200, no máximo 200 páginas, eu escrevo entre 120 e 150 páginas, senão fica muito, muito denso. Então, para não perder, né, como o Simenon, eu gosto muito do Simenon, que enxugava muito, né, o texto para não ficar, para ter só o necessário. Eu talvez não seja ainda, não estou ainda, estou nesse aprendizado de escrita, não sou ainda uma Simenon, mas eu tenho essa preocupação, e tenho preocupação de dizer coisas que podem interessar, né? O câncer pode interessar os outros, pode ter. As pessoas que leram disseram que é isso, né? A gente tem esse medo, né? Então, e falar dessa coisa simplesmente, dizer como é que funciona, né? E eu acho que alerta, porque o fato de não querer entrar, não querer saber, impede as pessoas de se informarem, né? Eu tenho uma irmã, por exemplo, que falar de morte é uma coisa incrível, né? Então, fala de câncer, então ela disse que relutou muito, o livro ficou lá, ela abriu, não conseguiu ler, fechou, retomou, então ela conseguiu entrar, porque ela tem esse problema com a morte, mas de ver, né, simplesmente a coisa. Eu acho que é isso de falar coisas sérias simplesmente, né, de alertar. Obrigada, viu? Vou continuar lendo o seu livro e procurar pelos outros também. Beleza. Obrigada, Júlio. Obrigada, Mazé. Agora, o Pedro Henrique Ribeiro, pode fazer a pergunta, Pedro? Obrigada, Júlia. Primeiramente, boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim. Sim. Obrigada, Pedro. Bom, eu só queria retomar uma coisa que a Guilmar falou, que eu achei muito impactante o começo de onde pediu para ler. Isso, coincidentemente, me lembrou algumas situações da minha vida, porque eu perdi um bisavô quase da mesma forma e um pouco depois uma tia-avó também da mesma forma, que mostrou na história. E eu achei muito, muito leve também, como já tinham falado, mas ao mesmo tempo muito impactante. E eu acho muito complicado escrever algo que realmente seja impactante e leve. Tem alguma técnica que você usa ou coisa assim? Porque isso me deixou muito curioso. Não tenho técnica, eu não pensei em técnica, né? Eu pensei só como escrever, né? Como escrever, e achei que eu poderia falar né? Decidir por esses dois momentos, o momento inicial onde eu vou falar e o momento depois onde a amiga vai falar que ela teria, eu não saberia dizer, né? Na personagem minha, na inicial, nessa primeira personagem, eu não saberia dizer, né? Então, eu coloco ela mesmo para falar,
porque ela teria outras coisas para dizer. Não, eu não tenho, eu sigo essa coisa, né, de dizer as coisas simplesmente. Eu acho que para trazer alguma informação, né, acho importante trazer informação, que você não leia só, quer dizer, você lê por prazer, portanto, simples e de forma interessante, de forma que você esteja lendo com prazer, mas levando alguma coisa, né? Não tenho técnica, outra, não sei essa coisa, não pensei em outra maneira, mas eu fico contente de saber, né, que as pessoas acedem a esse livro e que pode aprender alguma coisa de um sujeito, de um tema, né, que é importante e que a gente deve ter esse cuidado de pensar, de estar prevenindo, né? Prevenindo. Então, esses dois movimentos, né? Outubro Rosa, é isso, né? É Outubro Rosa, né? Isso. Então, eu acho que depois tem para os homens também, tem outro momento. Então, eu acho importante essas manifestações para que a gente, né, acesse as informações para estar mais, se defender melhor, né? Porque realmente a gente vive num mundo que é muito acelerado, né? Traz muito estresse, né? Tem muito estresse e é uma doença também onde o estresse, né, é importante para impacta, né? O estresse leva a essa doença. Então, quanto mais, né, você está respirando, você está sabendo o que fazer, você está se defendendo, né, dessa doença. Entendi. Então, muito obrigado. Eu gostei muito do texto. Informação é tudo, muitas vezes, né? Para prevenir. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Agora, a próxima que está com a mão levantada, eu não sei o nome, tá? Informações Prograde, mas pode fazer a pergunta. Ai, gente, desculpa, é Letícia, é porque eu entrei com o e-mail da Prograde, que eu sou bolsista lá, então já peço desculpa. Boa noite a todos, né? Eu estava até falando num grupo, né, que a gente tem do WhatsApp, como cada semana, né, a gente tem um texto diferente, então, assim, eu estava mais ou menos na onda do texto passado, né, que foi uma coisa sobre natureza e tudo, e aí eu falei assim, eu vou pegar para ler esse texto. E, assim, me impactou muito, porque eu até faço um tratamento, né, tem 2 anos que eu descobri um câncer de tireoide, então, assim, foi um exame de rotina e inicialmente todo mundo falou, é um câncer fácil de tratar, e eu, né, fui nessa perspectiva. Na época, eu sou aluna de pedagogia agora, mas eu estava tentando doutorado, né, porque eu sou de história. Então, assim, foi uma coisa que no início foi muito... eu levei muito não que eu não levei a sério, mas como todo mundo falou que era tranquilo, eu falei, é tranquilo. E aí eu fui fazer a primeira cirurgia, tirei minha tireoide, e aí na biópsia eu tirei dessa cirurgia, deu metástase, né, na garganta. E aí que eu acho que foi o primeiro baque, assim, que eu tive, porque eu tinha 27 anos e tinha passado no doutorado. Então, assim, eu lembro direitinho o dia que eu fui pegar essa biópsia, assim, e até grifei uma frase. Eu cheguei no oncologista, né, que foi a pressa em descobrir o mundo. Então, assim, já estava pensando, assim, agora eu vou para Belo Horizonte, vou fazer meu doutorado, acabou isso, né? E, assim, eu lembro que, apesar de ser muito aberta e falar sobre muitas coisas, né, é um assunto que, até então, as minhas amigas até perguntavam, se eu posso falar disso com você? Eu falei assim, você pode falar de tudo, eu quero que vocês me tratem da mesma forma, porque eu não quero que ninguém tenha pena de mim, né? Foi, assim, um pensamento muito da minha cabeça. E, assim, à medida que o tempo foi passando, né, eu ainda estou fazendo o tratamento com a questão hormonal, porque eu ainda não consegui acertar. Então, assim, agora eu sou um estudo, eu brinco, né, porque eu tento levar um pouco na brincadeira para não
surtar muito, porque às vezes quando eu paro muito para pensar, né, a minha cabeça vai assim a mil. Então, assim, as minhas taxas ainda não estão boas. Então, assim, os meus médicos estão ainda, né, tentando avaliar, né, e ver qual que é o próximo passo. E, assim, esse texto foi muito tranquilo, muito leve para mim, porque até na época que eu descobri a doença, eu lembro que um professor me indicou um livro que chama A História do Câncer. Só que eu comecei a ler o livro e eu comecei a ficar mais para baixo ainda. Eu falei assim, eu nem terminei de ler o livro, eu adoro ler. Então, assim, eu deixei ele, falei assim, eu não vou ler, porque cada história... E, assim, esse texto me fez lembrar muitas coisas. Primeiro, foi essa questão, né, dessa pressa que a gente tem em descobrir o mundo, em fazer muita coisa. Eu lembro que eu estava nesse início do doutorado, aí depois já fui fazer Enem, aí já comecei a fazer pedagogia, comecei a fazer uma especialização. Então, assim, eu não sei se foi uma tentativa minha também de não pensar, porque, né, mergulhado no trabalho a gente não pensa, mas acabou que o ano passado o corpo, né, respondeu, porque a gente precisa ter uma consciência do nosso estado, né, porque talvez isso foi mais difícil para mim, essa consciência do meu estado, que hoje eu tenho limitações e eu estou uma pessoa doente, não, né? Tenho fé que eu não vou continuar, né, por muito tempo, mas neste momento eu sou uma pessoa doente. Então, assim, em muitos momentos o texto de forma muito, como que eu vou dizer? É uma forma com amor, sabe? Me cutucou em alguns momentos com muito amor. Essa questão da amizade. Eu tenho uma amiga que, assim, a gente estudou junto, mas a gente se contactou mais nesse período da doença, né? Porque aí muita gente ficou sabendo, aí aquela coisa, fala com ela que eu também tenho. Então, assim, só que a dela também foi um câncer no útero e ela teve que tirar o útero. Então, assim, ela não pode mais ter filhos e era uma coisa que ela queria muito. Então, assim, eu lembrei dessa amizade que a gente foi desenvolvendo e na parte do texto, né, que você fala assim, eu não queria nem falar com ela, né? Então, assim, em vários momentos, né, o texto me tocou assim, de forma muito pessoal, mas de forma também muito amorosa. E, assim, esse parágrafo final parece assim, que foi escrito, né, o que a gente mais pode fazer, né? Tenho cuidado, feito os tratamentos necessários, cuidar da gente, né? Cuidar de mim. Então, assim, eu acho que foi uma frase que eu até coloquei aqui, que me marcou bastante. Então, assim, eu te agradeço pela leveza do texto, porque, assim, eu não costumo falar muito sobre isso, eu não gosto muito de falar. Até coloquei, eu fui até no grupo errado, porque, assim, eu tenho um grupo com as meninas, e, assim, eu ia até começar a falar lá no grupo, eu falei assim, gente, eu não sei se eu consigo falar. Mas eu acho que é importante, né, a gente falar sobre isso, a gente expor nossos sentimentos, né? E é isso, era só mais ou menos um comentário pessoal, mas que, assim, o texto foi muito prazeroso, li 3 vezes o texto, e esse parágrafo final, eu acredito que foi, assim, sensacional. Então, assim, muito bacana mesmo. Então, é mais um comentário, assim, pessoal. Acho que eu consegui falar, eu acho que também consegui. Mas, assim, Obrigada. muito obrigada mesmo. Obrigada. Mas, então, eu Nossa, queria dizer... Letícia, obrigada pelo depoimento corajoso, viu, querida? Pois E eu acho, Guiomar, eu não sei como é que está no Brasil, mas aqui, para você, existe essa seguir o paciente enquanto oncologista, mas tem muita gente que faz terapia. Eu não fiz porque eu já tinha feito anos atrás terapia e tal. Mas também cuidar do corpo, como você disse, esse estresse é uma coisa boa para a doença, né? Então, como é que você te desvincula desse estresse, dessas coisas? Aqui se faz muito yoga, se faz muitos métodos assim, métodos que te dá essa reflexão para ver você mesma, né? Então, se acompanha com muito, que é uma forma de parar, né? Respira bem, faz as coisas, né?
E eu acho que eu, por exemplo, faço yoga uma vez por semana, o hospital mesmo, é o hospital que desenvolve, e tem associações também, eu participo de outra associação que tem atividades para as pessoas que tiveram ou estão tratando câncer, que propõe massagem, que propõe conversa, que propõe hipnose, que propõe uma série de coisas que são boas para o corpo, para a gente maneirar, né? Maneirar, porque é importante. É isso. Obrigada, mas Relaxar o corpo ajuda muito, né? Assim, Isso. ajuda a relaxar a mente e a cura fica mais possível, né? Com certeza, Mas tem umas perguntas que o pessoal fez no chat aqui. Eu vi que a Luísa levantou a mão, mas eu vou ler que a Érica fez um pouquinho mais de tempo. A Érica Cerqueira, ela faz o comentário, ela diz que o início do texto me tocou muito, me senti contemplada pelos sentimentos e pensamentos da personagem, então vou fazer a pergunta a respeito dessa parte do texto especificamente. Muita gente fala que escrever sobre algo te faz aceitar e compreender melhor aquilo. No início do texto, você traz memórias da personagem sobre a morte. Aí ela quer saber se escrever sobre isso te causa uma maior compreensão e aceitação da morte. Eu acho que escrever para mim é uma necessidade, né? Uma necessidade que eu sempre tive e que eu sabia que eu queria escrever antes como jornalista, agora como escritora, as duas coisas. Eu acho que ajuda, né? Tem muita gente que quando tem uma coisa importante assim, uma outra doença, outra coisa, escrever é sempre uma boa terapia, né? Mas eu não pensei em terapia nesse sentido, mesmo se talvez tenha, de todo jeito, ajuda, né? Mas eu não pensei nessa forma de fazer alguma coisa em forma de terapia, eu pensei nessa possibilidade de utilizar, né, essas informações que eu tinha para escrever alguma coisa. Escrever, como diz a Valéria, né, que é uma coisa simples, é uma coisa fácil de ler, é uma coisa que a gente pode, e com muito afeto, né? Com essa simplicidade, com afeto, com amor. Eu tenho que fazer alguma coisa poética, né? Quando eu escrevo inicialmente lá, cada página, cada começo de parágrafo, você tem alguma coisa, medos, perdas, tristezas, periferia de céu cinza, invernos tristes, né? Eu achei a necessidade de dar esse colorado, essa cor poética, né? Simplicidade, por exemplo, andar, se desestressar, viva a vida. Mas esse positivo, né? A vida está aí, é para ser vivida, né? Então, a gente faz o melhor que pode. Então, é isso, é positivo. Tem muita gente que me disse que pode ser, né, esse câncer aí, né, câncer que são bem tratados, outros que não são tratados porque a pessoa está muito no final, ou é uma coisa muito, como diz, violenta, né? Mas se não, é alguma coisa. Então, como falar disso simplesmente para alertar, para que seja prazerosa a leitura, né? Ao mesmo tempo que a gente aprende alguma coisa. Que ótimo. Muito obrigada, Mazé, pela resposta e Érica pela pergunta. Agora tem a pergunta da Amanda Aparecida de Carvalho. Ela pergunta a respeito do título. Ela quer saber se a escolha está relacionada com o fato do ipê ser considerado uma árvore protetora. Justamente, quando eu escrevi e quando eu pensei no ipê enquanto título, eu pensei porque quando eu era pequena, lá no Mato Grosso do Sul, quando as pessoas, os colonizadores estavam entrando para tirar, né, para formar sítios, né, os sítios de 12 hectares, que naquela época o governo brasileiro deu para as pessoas, sobretudo nordestinos, sem terra, que foram para aquela região, tinha muito ipê, ipê roxo, amarelo, realmente, eu gosto muito dos ipês pelas cores, né? Então, gosto mais do amarelo, portanto, o livro é amarelo. Mas, e justamente, eu não tinha pensado no que você disse, né? Essa fortaleza que é o ipê, disse que
né, uma vez embaixo do IP, você pode se curar fisicamente e mentalmente, né? Isso eu não sabia. Quando a Rita escreveu, né, que o título era Ideal na Sombra do IP, eu não tinha percebido essa coisa que aparentemente é importante. O IP é uma árvore que tem muita força, né? Tem muita força. Mas inicialmente foi pelo... Vou mostrar aqui para quem não viu. Mas inicialmente foi pela cor, né? Quando tem IP, né? Em Campo Grande tem a rua principal, tem IPs, né? No momento da floração das flores é muito bonito, é muito simpático, né? Então eu pensei inicialmente nesse aspecto, mas o IP tem esse lado também de ser forte, de ser importante. Muito interessante. Confesso que quando a gente estava, eu e as meninas estavam lendo também, a gente ficou nessa dúvida se tinha alguma coisa a ver relacionada, realmente. Bem bacana. Portanto, disse que o título era ideal, né? Ela diz na apresentação, a professora Rita, que é ideal, título perfeito, que circunscreve o território onírico em que Torquato se abriga por tanto tempo. Então, é realmente o título ideal. Muito legal. Agora tem a pergunta aqui da Maria Celeste. Ela pergunta, gostaria de saber qual foi a obra que você mais gostou de escrever até hoje e por quê? Eu não... Qual a mais... Eu gostei das biografias, eu gosto de fazer biografias, né? Eu só fiz 2 biografias, mas eu gosto de entrar nessa vida das pessoas, né? Dessa forma. Mas talvez o que eu tinha... Porque eu tenho uma ideia de fazer... Porque eu gosto muito do romance policial. Simenon, por exemplo, ele escreve romance policial que para uns pode ser assim, sem muito interesse literário, mas eu acho de muito interesse porque o Simenon, por exemplo, quando eu li muita coisa do Simenon, ele escreve, viveu aqui em Paris nos anos 30, e quando você lê alguma coisa que ele escreve nos anos 30, você está lá. O Simenon era um jornalista também, inicialmente. Você está seguindo os passos, é como você estivesse vivendo aquilo. Então, eu tenho a intenção de fazer romances policiais para contar coisas, né, com esse interesse de certa forma, psicológico, como ele faz, né? Ele trata muito bem os personagens nos livros deles são muito queridos, né? Então, eu acho que eu tenho, fazendo, né, na rota de traficantes, eu acho que eu cheguei perto do que eu gostaria de fazer, né? De entrar, né? De ter o personagem e tal, de estar aquele negócio vai, não vai, como é que é, de ver a coisa, aos poucos, a história está sendo construída. Talvez seja isso, porque Trabalhadores Exilados deu muito trabalho, viu? Não foi menos prazeroso, foi menos assim. Mas eu acho que é isso, e eu decidi, eu só faço biografias agora, né? Biografias e romances onde eu conto alguma coisa, mas eu tenho na cabeça romance histórico e romance policiais. Agora eu vou ler uma pergunta da Luísa Fernandes. Ela falou: boa noite, Mazé. Primeiramente, eu gostaria de dizer que seu livro é muito forte, toca muito a gente enquanto vamos avançando as páginas e reforça a importância de nos cuidarmos em vários sentidos. Além disso, eu gostaria de saber que conselho você daria a quem tem vontade de se tornar um escritor ou escritora. Eu acho que muitos outros escritores já disseram, né, que talvez a Guiomar esteja de acordo comigo, é que para escrever você precisa ler muito, né? Se ler, quanto mais ler, melhor, e que você vai definindo o que você quer ou não quer escrever, né? Então, eu acho que o primeiro lugar é isso, é preciso ler, ler, ler. Com certeza, é fundamental, né? Deixa eu ver aqui. A gente tem mais outras Totalmente perguntas. De acordo. A gente tem outras perguntas no chat aqui. A próxima é a Ana Beatriz Ferreira.
Ela disse que eu achei um texto muito interessante, me tocou bastante. Tive uma prima que faleceu de câncer de mama e foi um tema que me tocou muito. A minha pergunta é mais sobre a escrita na sua vida. Qual é a diferença que ela te proporciona para tratar desses temas, por exemplo? Pois é, a escrita é isso. Eu acho que tem vontades, né? De vez em quando eu tenho vontade de uma coisa ou de outras. Por exemplo, a Maria da Aparecida, quando eu soube que estava procurando informações sobre ela, quem era essa, e eu me interessei, né? Então tem esses interesses, me interessei, mas como é que uma pessoa que vive tanto tempo, ela viveu 50 anos de Paris, e eu aqui há tanto tempo não conhecia, mas é que ela morreu com 92 anos, e fazia um certo tempo que ela não cantava mais, porque envelheceu, porque era complicado, né? E então é isso, o que chama atenção, né? Inicialmente eu queria escrever aquela experiência do sítio, porque é uma realidade que não existe mais, né? Os sítios dos anos 50, 60, os sítios mudaram. Hoje a gente tem essa globalização, até no sítio, até no lugar, né, mais distância, a gente tem essa diferença, né? Então eu quis escrever para ficar registrado como é que era, né, essas lembranças que são minhas, mas são inventadas também, mas porque a gente vai vendo, escreve, ouviu uma história de outro, então não é só a minha realidade, é uma realidade daquele lugar, então lembranças da vila, lembranças do sítio, lembranças da vila, minha colonização. Desculpa. Eu, então, acho que tem isso, tem alguns cliques, né? Pô, isso quero escrever. Então, acontece assim, no percurso, né? O que eu tenho vontade e tal. Eu, sei lá, eu queria, sei lá, eu penso em muitos assuntos agora, mas eu ainda, como eu disse, eu ainda tenho que tirar muitos textos da gaveta para poder, né, deslanchar para outras coisas. Então, não tenho ideia, mas tem sempre, de vez em quando, eu escrevo do lado algumas anotações, e uma hora dessas vai ser o momento, né? Tem outros textos começados e também não deram certo a forma, então eu deixo de lado, depois a gente volta, encontra outra forma de abordar o assunto. Mas, assim, são coisas que vão aparecendo, sensibilizando e tal, não tem uma coisa, né, por enquanto, assim, vamos fazer esse tipo de coisa ou outro, não tem isso. Obrigada de novo, mas eu vou ler a pergunta da Carolina, que ela mandou no chat. Em um dos textos, você fala que a sua geração foi habituada a guardar os sentimentos para si. O ato de escrever foi uma das formas encontradas para lidar com essas emoções reprimidas? Olha, eu não pensei nisso, mas, quer dizer, tem disso, né? Tem disso nessa escrita. Mas é verdade que a minha geração, a geração da amiga, né, que a gente fala muito pouco, e a geração dos meus pais, eu acho que falava ainda muito pouco, né? Quando eu fiz um trabalho sobre minha aventura na colonização do Oeste, eu entrevistei meus pais, entrevistei outras pessoas da mesma idade. Então, era muito complicado entrevistar, porque eles não sabiam se exprimir, não sabia. Então, tinha que tirar, tinha que voltar, tinha que buscar, porque eu acho que é isso, eles não... Porque tinha outras coisas, tinha o trabalho, tinha muita coisa para fazer na vida, que pensar em você, né? Agora, eu acho que é o luxo que a gente tem, outro dia eu estava dizendo aqui, que luxo que a gente tem de fazer yoga, de cuidar de você e tal, é um luxo hoje. Imagina na geração dos meus pais, né? Então a gente não aprendeu, a minha geração não aprendeu, eu acho que a se abrir, né? A se abrir para si, a se ver e tal. Então, eu acho que é importante, quer dizer, minha escrita, como o desejo foi de escrever, sempre tive o desejo de escrever, eu acho que não foi diretamente, né? Mesmo se a escrita sempre ajudou a expressão, né? Sempre ajudou a se conhecer melhor, né? Quando você escreve, tá bom, né? Tá descobrindo, tá fazendo isso. Mas eu acho que é isso.
ajuda, a escrita ajuda, com certeza, né? Muita gente escreve como terapia, né? Quando tem muitos terapeutas que sugerem a escrita às pessoas para tirar essas coisas de dentro, né? E eu acho que eu estava já habituada, né? Escrevendo há muito tempo, tá? Habituada, mas é verdade que essa minha geração não tinha esse hábito de falar de si, né? De falar de si, das coisas, dessas emoções, que a gente existe, né? Que existe, a gente fica reprimindo, né? Então, eu vejo na geração das minhas filhas, já é mais, né? Com a posição dela com os netos, já é muito mais de abordar essas emoções, né? Estão muito mais atentas a abordar as emoções, né? Acolher, como ela diz, acolher essas emoções, né? Então, eu acho que a minha geração, tem muito a ganhar nessa expressão de sentimentos, de emoções. Com certeza, isso é importante. E realmente a gente consegue notar, né, que agora essa geração, né, tá vindo, a gente tá essa liberdade mesmo de se expressar, de não guardar mais para si, que é uma coisa que acaba prejudicando a gente mesmo, né? Uhum. É uma coisa muito legal. Vou ler a próxima pergunta aqui. E o que a gente guarda azeda, né? Não pode Pois é. guardar, não. É muito importante se Tem que pôr expor, se pra colocar, fora, né? Pôr para fora isso, os sentimentos. com certeza. A gente tem a pergunta agora do Tiago Túlio Damasceno. Ele disse que gostou muito da obra e gostaria de saber mais de onde surgiu essa vontade de conhecer o mundo e por que teve Paris como escolha. Eu queria, meu marido, ele está mais vivendo na Bretanha e eu fico em Paris, porque eu acho que eu ainda tinha eu nasci então dentro da floresta, né? Quando meus pais foram lá, tiveram o espaço de terra que podia tirar a floresta para poder formar o sítio, eu nasci naquele universo. Depois eu queria outras coisas, né? Depois a gente foi para o vilarejo, e o vilarejo tinha outras opções, né? Porque ali no sítio era o vizinho da frente, dos lados, e era só. E mesmo se tinha toda uma relação com aquela natureza, com os elementos que a gente tinha lá, né? Eu lembro que criança brincava muito, né? E tinha muito relação. Mas aí o vilarejo já foi o aprendizado, a leitura, né? A escola, e tinha outras pessoas, tinham outros aprendizados. E eu queria estudar. E naquele momento, no Mato Grosso do Sul, nos anos 70, não existia universidade. Então, a gente tinha necessariamente, quem quisesse estudar a faculdade, ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Muitos amigos fizeram isso. Agora a gente tem a Universidade Federal de Dourados, né, de Grande Dourados, que é uma beleza, tem de tudo, e a gente está próximo lá. Mas então, aí eu fui, né? Fui para São Paulo, a cidade grande, então tinha muita coisa para ver, muita informação para assimilar, o estudo, mas sei lá de onde vem essa necessidade de estar conhecendo, de estar viajando. Mas Paris foi porque, enquanto jornalista, eu acho que o brasileiro, a gente é muito ligado mais a Paris do que a Londres, que a Portugal. Agora tem muita gente, muito brasileiro em Portugal, né? Mas na minha época, nos anos 80, a gente tinha uma referência ainda muito grande com Paris, né? Enquanto jornalista, me disse que eu precisava aprender francês e inglês. Aí eu disse, fui lá, tinha trabalhado uns 10 anos, vamos tirar um ano sabático para aprender, porque eu estava matriculada na Aliança Francesa, mas um curso de 2 horas por semana não avançava nada. Chegava na outra semana, tinha que aprender tudo. E aí, então, esse ano sabático, 6 meses aqui na França, para aprender francês, e 6 meses em Londres. Na verdade, os 6 meses é pouco tempo para aprender uma língua, né? Ainda mais eu encontrei em francês, a razão pela qual eu fiquei, porque eu vim, era um ano sabático. Eu encontrei em francês, eu terminei ficando aqui por acaso, né? Não era uma decisão inicial de fazer. Meu esquema era de voltar para o Brasil e continuar sendo jornalista, mas podendo fazer internacional, né? Com essas duas línguas. Por isso. Então, a gente vai ficando, e tem filho, né? Netos, né? E a coisa cria raízes. Vai complicando, né, querida? Cada vez mais.
Mazel, vou ler a próxima pergunta da Gabriela. Ela perguntou se no livro Nascentes Vivas, para os povos Guarani, Kariowá e Terana, se você teve contato com esses povos para poder escrever os livros. Sim, sim, eu tive um contato, porque indo lá para o Mato Grosso, eu tenho muitos amigos, né, no Mato Grosso do Sul, tenho sempre uma preocupação, né, meus pais eram colonizadores, não eram indígenas, mesmo se na família tem traços indígenas, lá da minha avó era 50% indígena, mesmo se minha mãe, né, não quer dizer que tinha sangue indígena, porque não era, né, nessa geração lá, não era valorizado, né? Era preciso dizer que era europeu e não negro ou indígena. Ah, eu perdi o fio, eu estava dizendo isso porque, como era a pergunta mesmo? Desculpa, eu perdi o fio. Se Ela você perguntou se teve você... contato com essas tribos Sim, indígenas, não é isso? sim. Pois é. Então, eu estava sempre ali querendo fazer alguma coisa com os indígenas. E quando eu visitei um amigo que é o presidente da Associação de pequenos produtores orgânicos do Mato Grosso do Sul, ele me disse: olha, lá na aldeia a gente está com um projeto, tem uma pessoa na Alemanha, você deveria entrar em contato com essa pessoa. Porque eles tinha um problema de nascentes, né? O problema da aldeia de Dourados é uma aldeia que está em contato com o homem branco há muito tempo, desde o século passado. Foi formada no 15 ou 1917, não lembro mais as datas, mas foi um período em que o governo, né, depois da Guerra do Paraguai, quis fixar as pessoas naquela região, para fixar, né, para tomar posse do lugar. Então, o que ele fez? Ele criou as reservas e essa faixa de terra enorme entre o Ponta Porã, ali na divisa com o Paraguai, até Dourados, que é bem ali no sul, eram terras na época paraguaias, né? Depois da guerra, o Brasil pegou, o Paraguai perdeu 40% de suas terras, né? A gente ainda ficou com uma parte, o Brasil com outra, mas era preciso colonizar, era preciso botar gente ali. Então, esses colonizadores vieram para lá. Então, meus pais, então, eu achei que, em relação aos índios, que hoje tem naquele lugar, depois de ter muito contato com os índios, por exemplo, Dourados é a segunda cidade do Mato Grosso do Sul, tem mais de 200 mil habitantes, e essa reserva ficou muito próxima da cidade. E eles estão em contato com esse mundo, aliás, com o mundo global há muito tempo. Então, é difícil guardar cultura, é difícil conservar um monte de coisa, e, sobretudo, não são valorizados, né? Minha família mesmo diz, só sabe beber, só sabe lá. A verdade é que tem uma taxa, a cada 2 dias tem um morto, e tem uma degradação do espaço das terras, porque tem muito, cada um tem 18 mil habitantes, o espaço ficou pequeno para todo mundo, então cada um tem uma terra que não cultiva porque não tem condições, não dá para ter um salário, então eu queria ter esse espaço, ter alguma coisa em relação. Quando um amigo diz, olha, tem essa associação, eles criaram um projeto com as mulheres indígenas que sofriam as águas, a nascente assoreada, o que fazia? Fazia as águas irem para as casas das senhoras, né, das pessoas ali da aldeia. Então, ela foi buscar solução. Então, nessa solução, aí formou-se um projeto com elas, com as mulheres indígenas, com a Associação de Produtores, né, Orgânicos do Mato Grosso do Sul, com a Universidade Federal do Grande Dourados, com pessoas especializadas para recuperar a terra, como é que a gente faz para recuperar uma terra que foi muito sofrida, né? E como desassorear e manter essas nascentes vivas, portanto, e outra associação aqui da Alemanha que capta dinheiro para que esse projeto tenha vida, que esse projeto possa funcionar. Então, esse projeto teve pandemia, né? Teve a pandemia e ficou um pouco complicado, o projeto ficou um pouco, né, de lado, mas eu visitei, sim, em novembro de 2021, e eu visitei o ano passado novamente,
Então, eu entrevistei né, o Pajé, uma série de pessoas, os professores, porque esse projeto, hoje, da maior importância, é um projeto que trata essas coisas, que faz, né? Tem mais de 2.000 árvores plantadas, desassorearam uma nascente, tem 18 outras, e tem toda uma educação ambiental. Então, trabalha com as duas escolas, e nessas duas escolas eles criaram viveiro, eles têm semente nativas, né? Então, eles estão desenvolvendo, quando eles plantam árvores que existiam no local. Então, e as crianças, os jovens, os estudantes, participam desse movimento. Então, eu acho da maior importância. E eu estou fazendo, então, eu escrevi em português, e eu traduzi para o francês, e estou fazendo aqui reuniões em casa. Ontem eu tive uma reunião onde eu convido pessoas para falar, né, para falar desses índios, para falar dessa situação e para vender esse livro. Eu faço esse livro aqui por 10 euros, eu vendo por 10 euros, eu dou 7, eu pago 3, eu pago a produção do livro e 7 eu dou para o projeto. Alguma coisa que eu fiz. Então, estou procurando lugares onde eu trabalhei, tenho essa possibilidade de falar, né, desses índios, da situação, e vender os livros. Então, uma forma que eu encontrei para ajudá-los, né? E também minha filha, que faz quadrinhos, ela esteve comigo no novembro do ano passado, entrevistando também, vendo como é que era para fazer uma história em quadrinho. Então, o que ela pretende juntar, fazer a terra, né? Porque a terra é muito importante para os indígenas, mas é importante também para aquelas pessoas, aqueles colonizadores que estão lá há 60 anos. Então, é isso, é complicadérrimo, né? Mas o que ela quer é colocar essas duas pessoas, essas duas histórias frente a frente. Então, eu acho que a gente está dando uma certa visibilidade, né? E espero ajudando né, valorizando essa cultura, porque eu acho que a grande esquema é valorizar. Então, eu tenho um projetinho, tenho um conto que eu estou tentando, é tão complicado a distância fazer, porque o Mato Grosso do Sul tem um edital, né? A gente pode participar enquanto escritor, mas é complicado. Em geral, no Rio de Janeiro, você nasce ou vive no lugar e você pode participar. No Mato Grosso do Sul, você tem que morar. Então, arrumei um monte de coisa, muito complicado, vamos ver se tem, porque a intenção é isso, seria, se a gente tivesse ajuda né, da Fundação de Cultura, a gente poderia fazer livros para todo o sul, né, para todo o estado, que cada escola tivesse em suas bibliotecas 2 livros, né, então seria formidável, porque para valorizar uma cultura que não está sendo valorizada, né? Quando eu fui e dei os exemplares em português, os professores dessa escola onde eu entrevistei e trabalhei, eles estavam muito contentes, né? Então, eu acho que é importante estar... Então, é isso, vamos ver essa preocupação, a gente esteve sim para responder essa questão e tem uma grande preocupação de valorizar, e assim que felizmente, a gente está em outros tempos, a gente está podendo recuperar muita coisa, eu espero que eles possam também avançar naquela reserva, que a gente possa, com esse projeto e outros, né, avançar nessa recuperação desse lugar. Agora eu vou ler a pergunta da Tainara Aparecida. Ela colocou assim: geralmente os autores colocam apenas pequenas referências das suas vidas pessoais nas suas obras ficcionais. Gostaria de saber como é misturar ficção e autobiografia de uma forma bem mais explícita. Olha, eu não sei exatamente, eu não tenho muitas respostas, não. O que eu queria era escrever uma coisa, e quando você escreve com o que você é, né? Teu corpo, tua mente, tuas coisas, então eu tento fazer isso, né? Quando eu vou escrever, colocar na pele do personagem, aí você não... Quer dizer, eu acho que não tem como não abordar, né? Ficção e, ao mesmo tempo, real, e tem essa coisa, né? Essa intromissão, não sei como dizer, e
Mas eu não penso inicialmente, eu penso no tema, o que quero abordar, né? A história lá é o câncer, então como abordar essa história, quais são os personagens que eu quero, que podem, né, contar essa história, e vou indo, e aí, pô, a gente vai colocando do que a gente é, né? Então, vai indo. Obrigada, Mazé. Eu vou ler aqui a última pergunta do chat, aí depois eu vou passar a palavra para a Kate que levantou a mão. A pergunta é da Agnieszka Isabela, acho que é assim que fala. Ela diz: no final, o episódio você reflete sobre a direção que a humanidade está tomando e se nossa busca pela imortalidade é uma busca saudável e desejável. Desde a publicação do livro, seu posicionamento mudou? Não, eu acho que não mudou, não mudou, não. Eu acho que a gente está no. Existe muita reflexão de como é que a gente aborda esse mundo hoje, né? Como é que a gente se sai, né? Como é que se sai? Esse mundo está muito acelerado, né? Esse mundo. A gente vê aqui na França, por exemplo, uma mudança. As pessoas não querem mais, foi tão acelerado, por exemplo, as pessoas que fazem escola de comércio, essas coisas, é uma vida tão acelerada, por exemplo, que não tem tempo para os filhos, né? Pessoa que vai sair cedo de casa, deixar as crianças na creche o dia todo e nunca vai rever a criança antes das 8 horas, né? Então, que coisa é essa, né? A gente não tem tempo para a vida, para as coisas. Então, eu acho que tem uma reflexão e para quê, né? Para que trabalhar tanto? Porque gasta muito. Tem pessoas que eu conheço que eram grandes funcionários, salários enormes, né? E deixaram essa vida para fazer o quê? Para fazer coisas assim que pode parecer assim sem interesse, né? Que é de fazer pão lá, de ir para uma região para fazer pão ou para cuidar de cabras. Está mais em contato com a natureza, né? Que a gente perdeu, acho que a gente perde nas grandes cidades o contato com se perdeu o contato com o real, né? Com essa. Alguém me falou de um filme ontem que 2022, eu acho, não lembro mais o que número, mas justamente essa vida, a floresta, era uma coisa que não existia mais, né? Eu acho que e era justamente uma crítica aonde estamos, mas eu acho que agora já tem muita por exemplo, precisamos trabalhar, né? O Brasil ainda trabalha muito, aqui trabalha-se 35 horas, né? E tem algumas regalias, porque mulheres, né? As crianças, como não vão na escola na quarta-feira, as mulheres têm uma possibilidade de trabalhar, de organizar o trabalho, de não trabalhar 5 dias por semana, trabalhar 4, né? Eu lembro que minha irmã, por exemplo, que é um pouco mais jovem que eu no Brasil, ela teve que deixar de trabalhar porque não conseguia com criança que ia na escola só um período ou outro, não conseguia organizar essa vida de família e de trabalho, né? E sofreu bastante. Então, eu acho que é isso. Como é que a gente vive? O que que a gente quer na vida? Ganhar dinheiro, fazer o quê, né? Porque, em todo caso, a gente vai passar e não dá. É preciso ganhar o necessário para a vida, né? Fazer coisas que a gente gosta, mas não mais. Então, sentido, né? Sentido nas coisas que a gente faz. Então, acho que tem muita gente deixando essa correria para buscar sentido no que se faz, né? Nesse tempo, nessa vida. Então, eu acho que a gente está em mudanças aí, mudanças importantes, mas eu continuo sempre com os mesmos pensamentos. Muito obrigada, Manzé. A gente está encaminhando para o final agora. Kate Aparecida levantou a mão, pode fazer a pergunta? Ei, gente, boa noite a todos, todas. Boa noite, Mazé. Assim, eu acho que esse seu texto pega muito na sensibilidade que de cada um é de uma forma bem distinta, né? Tanto que eu consegui fazer uma relação da questão da amizade, que eu fui capaz de fazer uma ponte direta aqui com uma das minhas amigas que também estão nessa aula, que é a Luísa Fernandes, porque, assim, faz anos que a gente não se encontra, a gente estudou junto no UFOP, a gente tem 10 anos de UFOP aí, então, só que por conta, né, dessa, a preocupação, né, a gente não se encontra, tem a preocupação com tudo que rodeou a gente, principalmente nessa questão da pandemia, né, e só que a gente vive aquela ânsia de viver e estar junto de novo.
Mas, assim, ao mesmo tempo, eu também acabei lembrando da história da Letícia, a Letícia Maia, que contou aqui pra gente, como ela explicou, porque toca nessa questão mais sensível, né? Que, tipo, ela sabe que eu sou uma das amigas dela, que desde que ela chegou, eu nunca fui uma amiga de falar que tem pena, tem dó dela, nem nada, até porque não precisa. Ela é uma pessoa extremamente inteligente, sabe? Sensacional, uma pessoa que faz de tudo. E eu pegava no pé dela, que ela sabe, de fazer tanta coisa, e no período que ela estava passando, por conta do cuidado com o corpo, que uma hora ele ia reclamar. Isso aí ela sabe. Aí eu ficava falando com ela sabe bem, ela pode até falar para vocês. Mas, assim, enfim, eu fiz essas relações aqui, porque são pessoas que estão comigo já há bastante tempo, né, e tal, nesses últimos anos. Mas, assim, a minha pergunta, no caso, eu não sei se ela já foi respondida, porque eu entrei um pouco atrasado na aula, mas no seu texto, assim, fica claro que você traz uma narrativa de uma atualidade, estou falando uma atualidade, tipo, que, né, no momento que você estava escrevendo uma atualidade, mas que em outros momentos traz aquele passado que complementa aquilo. Parece que é tipo uma citação, uma coisa atemporal. Você faz meio que uma citação daquela realidade atual no momento que você está escrevendo. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer. É como se fosse mesmo um tipo de citação dentro do texto, mas que complementa aquela temporalidade do que aconteceu lá, do que estava acontecendo no momento que se escrevia. Aí eu gostaria de saber, isso daí é a pergunta, tá? Porque eu gosto de comentar bastante, mas eu gostaria de saber se o texto, de fato, porque eu entendi aqui, né, vendo o pessoal perguntando, respondendo, tipo assim, ele é sobre a sua vida e uma amiga, de fato, ou, no caso, essa amiga seria um alter ego da infância. É porque, assim, não ficou muito claro para mim se seria mesmo. Porque eu não vi todas as respostas aqui, né, de todo mundo perguntando, mas essa é uma coisa que eu queria saber. Essa é a pergunta. Só que aí eu vou já aproveitar, né, porque já está caminhando para o final da aula também, aí eu gostaria de parabenizar, porque a escrita é muito leve, né, traz um assunto delicado, que aí vai falar de uma certa maneira com algo que você estava falando aqui agora, assim, que é uma coisa que eu tinha pensado já para falar. Com o nosso imaginário tá em relação à morte, né? Essa ânsia de querer viver tudo e que faz a gente aí refletir nesse cuidado, mas não um cuidado assim que ele vai deixar a gente estagnado, sabe? É meio que se a gente soubesse viver um dia de cada vez, porque independentemente do que acontecer amanhã, ou daqui a pouco, ou depois, daqui 10 anos, ainda vai ser a gente em busca da gente saber viver bem melhor cada dia, sabe? Eu acho que me fez refletir, sabe, nisso tudo que eu falei aqui, eu acho que me fez refletir bem, pegou um ponto bem que eu já discuto com essas minhas amigas que eu até citei aqui há bastante tempo, entende? Então, achei muito bacana, sensacional mesmo. Parabéns, Mazé. Obrigada, querida, obrigada, Kate. Mas é isso mesmo, eu acho que é isso para refletir, né? E sim, a história eu escrevi porque eu tive um câncer em 2020 e que aí naquele momento eu falei, bem, o que é isso? Eu posso, minha amiga lá no passado, há 20 anos atrás, teve um câncer, morreu. E esse câncer que eu tive de mama é tranquilo, ele está curado normalmente, tem todo um protocolo que se faz aqui, você tem que tomar tem um tratamento hormonal ainda, que dura ainda 3 anos, são 5 anos ao todo, né? Mas aí eu aproveitei, né, para falar de essa coisa, falar de câncer, né? De câncer de mama, de câncer que pode ser mortal, de como é que justamente essa amizade, né? Esses dois cânceres, né? Como é que né, como é que o personagem vai sentir, como é que ela pode ter sentido a doença dela, né, porque fazia muito tempo, ela não teve câncer agora, não morreu agora, faz tempo, mas a questão do câncer, né, utilizar o tema para poder levantar esse tipo de questão, né, chamar a atenção para essa questão de forma, como eu já disse, simples e de forma tranquila, né? Uma coisa positiva. Eu acho que não é aquele negócio mas é isso. E aí, com isso, o que a gente faz, né? Face a essa experiência, como é que a gente pode fazer, né? Então, cuidar de si, fazer o tratamento, essas coisas todas, a prevenção, né? Muita prevenção.
E é isso, né? É isso mesmo. Muito obrigada pela resposta, querido. Muito obrigada. Obrigada a você por perguntar também com o microfone, Kate. Eu prefiro, tá, gente? Acho que tem muita gente colocando no chat, eu prefiro que as pessoas perguntem de viva voz, é muito mais humano, assim, mais gostoso, tá? Mas pode falar, Letícia. Bom, as perguntas no chat já acabaram, a gente também está dando nosso tempo também, né? A Ivanice tem uma pergunta? Pode falar. Ivanice? Eu fiquei aqui, boa noite, pessoal. Fiquei aqui me segurando, até falei com as meninas aqui, porque minha internet está horrível. E eu gosto de sempre participar perguntando alguma coisa, mas eu queria falar para a Mazé que ela frisou 3 coisas que eu sempre falo muito no meu dia a dia, no decorrer do texto, que eu resumi, né, que fala sobre sentimentos, alimentação e a enfermidade, que eu acho que são 3 coisas que é muito interligado. O sentimento, a partir do momento que ela fala, que você fala lá no texto, mas da questão da vivência mesmo, no sítio, essa vivência com a mata. As meninas que convivem muito comigo sabem como que eu sou muito ligada com a natureza, com a floresta, com raízes, com chá. E o quanto isso... E eu estava lendo uma coisa essa semana que eu fiquei raciocinando sobre isso, porque realmente isso é muito real, que é assim, o jovem... Eu não lembro direito, só um pedaço, que o jovem, ele usa cigarro eletrônico com sabor de fruta, lubrificante com sabor de fruta, e não sei mais o que com sabor de fruta, mas não come a fruta. E é muito verdade isso. Então, essas facilidades distanciam a gente do que realmente a gente precisa em relação à alimentação de verdade, que é o nosso remédio, que nos cura de muita coisa. E essa questão do sentimento vai tanto dessas memórias afetivas, né, das lembranças, das vivências, como também dessa questão, por exemplo, né, do pessoal da sua época, da sua vivência. Eu lembrei quando eu estava lendo da minha mãe, que minha mãe sempre foi muito fechada para questões afetivas. Eu, lá em casa, sempre fui aquela chata, eu sou taxada de chata, porque eu sempre fui aquela do diabo, de querer chegar, abraçar, falar eu te amo, e ela sempre foi muito fechada para receber essas coisas. Um abraço, falar eu te amo. Minha irmã, quando meu sobrinho nasceu, ela sempre teve uma relação de pedir desculpa para o filho e tal. Minha mãe achava isso assim, um absurdo, que os pais nunca devem pedir desculpa para filho e tal. E aí, quando os netos foram chegando, ela foi quebrantando mesmo o coração. E tudo isso eu acho que liga muito em enfermidades no modo geral, mas principalmente no câncer, porque às vezes é genético, né? Todos nós temos células cancerígenas, a gente tem que cuidar e tudo, mas é mais questão também daquilo que a gente guarda muito, daquilo que a gente não externa, daquilo que a gente... O sentimento, acho que está muito ligado, e a questão da alimentação mesmo, principalmente hoje, né? No nosso país, com tantos agrotóxicos aí liberados, e as pessoas com essa vida tão corrida, querendo uma facilidade maior, principalmente nas grandes metrópoles, né? De ir lá e uma batata frita, um refrigerante, tanta coisa assim, multiprocessados, e a gente distancia, por exemplo. É muito mais fácil ir lá e pegar uma fruta, lavar ela bem lavada e comer. E às vezes a gente distancia muito disso, e eu achei que essas 3 coisas estão muito interligadas. A gente tem que, nesse finalzinho, você falou uma coisa muito importante, que é a gente precisa de pouco para ser feliz. Não tem nada errado em a gente querer, né? A gente quer muita coisa, a gente não precisa de muita coisa, a gente quer muita coisa, não tem nada errado em a gente querer, mas a gente tem que sempre se policiar, porque eu acho que na finitude do ser que a gente dá conta disso, independente da idade, né? Por exemplo, essa semana um colega meu de trabalho perdeu um irmão de infarto. A gente chegou para trabalhar no domingo, e ele teve que voltar porque recebeu a notícia. Ele está assim, nossa, meu irmão morreu, para você ver, mas ele bebia muito, ele fumava muito. Ele falou, bem, você vê, sábado, ontem meio bebeu, largou o serviço, bebeu, estava rindo. Eu peguei e falei para ele, olha, Sebastião, seu irmão foi feliz, porque ele fazia o que ele gostava. Ele trabalhava, mesmo que aos nossos olhos seja uma coisa exagerada, errada, mas ele ainda tirava tempo para viver fazendo o que ele gostava. Então, assim, infelizmente, foi de uma forma que nós ainda não estamos evoluídos o suficiente, né, para entender essa passagem, mas quando chega a nossa hora, chega mesmo, né? Mas ele foi fazendo uma coisa que ele gostava, porque da forma que ele narrou a vida do irmão, né? Então, é isso que eu queria falar.
E te agradecer também pela oportunidade, Guiomar. Eu não apaguei a câmera porque minha internet está muito ruim. Obrigada. Obrigada. Mas é isso, eu acho que a gente tem dificuldade, né, com tudo isso, de ir ao essencial. A gente precisa voltar ao essencial, né? E é isso que eu quis dar uma pequena contribuição com esse Na Sombra do IP. Maravilha. Muito obrigada, Ivanice, pela pergunta, mas também. Eu acho que já deu nosso prazo também aqui, né? 8h36. Eu preciso dormir, porque já são 00:35, já estamos no outro dia aqui, viu? Aí, na França, é muito mais tarde agora, né? Tadinha da Mazé. Mas é um prazer estar aqui, não estou nem... Eu que durmo muito cedo, é um prazer estar aqui, conversar com vocês, e todas essas perguntas interessadas, né? E todas as pessoas que leram, né, o texto e tal, é isso. Gente, muito obrigada, tá? A todo mundo que participou pela troca. Muito obrigada, Mazé. Foi enriquecedor ler o seu texto, ter essa conversa com você. Eu gostei muito da sua escrita, né? Do que a gente conheceu. E pretendo também ler os próximos romances, né? Policial, que você disse que vai fazer, que eu gosto muito também. E é isso, muito obrigada, viu? Obrigada, Guiomar. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Obrigada ao grupo e, sobretudo, a Mazé. Mazé, querida, foi excelente, viu? Muito obrigada por dedicar também, né? Apesar de ser tão tarde aí em Paris, né? Dedicar esse tempo, né? Foi um prazer. A conversar conosco, tá? Então, até a próxima, querida. Até, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, boa noite, obrigada.